Algo inesperado e revelador surgiu recentemente sobre Jesus Cristo, mudando completamente a maneira como enxergamos sua história. Imagine um documento antigo, repleto de detalhes sobre a vida do homem mais influente que já caminhou sobre a Terra. O que torna este documento ainda mais fascinante é o relato de uma mulher pouco mencionada nos evangelhos, mas que teve um papel crucial nos bastidores de um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. Cláudia Prócula, esposa de Pôncio Pilatos. Enquanto muitos já ouviram falar sobre o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus, pouco se sabe sobre sua esposa, uma figura que observou de perto os eventos que moldaram a história do cristianismo. Cláudia Prócula era uma mulher de origem romana, respeitada por sua postura reservada e perspicácia. Sua vida discreta escondia uma mente afiada e uma intuição que, segundo registros, a levaram a vivenciar experiências profundas e inquietantes relacionadas a Jesus. Cláudia teve acesso a um mundo que poucos poderiam imaginar. Como esposa do governador romano da Judéia, ela presenciou reuniões, ouviu relatos e testemunhou as tensões que fervilhavam entre o povo judeu e o Império Romano. Ela viveu em Jerusalém, uma cidade à beira do colapso, onde as disputas religiosas e políticas ameaçavam a estabilidade da região. Foi nesse cenário conturbado que a figura de Jesus emergiu, atraindo multidões com suas palavras de amor, paz e perdão. Para muitos romanos, Jesus era apenas um agitador, alguém que desafiava a ordem estabelecida. Mas, para Cláudia, ele representava algo mais. Ela não conseguia ignorar as histórias sobre seus milagres e a transformação que ele provocava em quem o ouvia. A cada novo relato, sua curiosidade crescia, assim como uma inquietação profunda que parecia tocá-la de uma forma inexplicável. Essa sensação culminou em uma noite marcante. Cláudia teve um sonho que a deixou profundamente abalada. Em sua visão, ela viu Jesus cercado por uma luz brilhante, mas também marcado pelo sofrimento. Seu semblante sereno contrastava com a carga que ele parecia carregar. O sonho foi tão vívido que Cláudia acordou em pânico, com o coração acelerado. Ela sentiu uma urgência incontrolável de proteger aquele homem, mesmo sem compreendê-lo completamente. Pela manhã, ainda perturbada, Cláudia procurou Pilatos e implorou que ele não se envolvesse na condenação de Jesus. Ela acreditava que aquele julgamento transcendia questões políticas ou religiosas. Era algo espiritual. Um evento que poderia trazer consequências inimagináveis. Pilatos, cético e pragmático, desconsiderou os apelos da esposa, tratando-os como meras superstições. Mas o peso daquele sonho e a intuição de Cláudia não a abandonaram. Durante o julgamento, enquanto Pilatos enfrentava a pressão da multidão e dos líderes religiosos, Cláudia sentiu-se impotente. Ela sabia que algo trágico estava prestes a acontecer. Mesmo assim, continuou observando de longe, atormentada pela possibilidade de seu marido tomar uma decisão que marcaria para sempre não apenas sua vida, mas a história da humanidade. Quando Pilatos lavou as mãos diante da multidão, Cláudia sentiu um frio intenso. Ela sabia que aquele gesto, embora simbólico, era uma tentativa de se isentar da responsabilidade pelo destino de Jesus. No entanto, no fundo, ela sabia que nenhum ritual poderia apagar o peso daquela decisão. Após o julgamento, Cláudia retirou-se para seus aposentos, consumida por uma sensação de desolação. A notícia de que Jesus havia sido condenado à crucificação devastou seu espírito. Ela tentou rezar, mas sentia que suas orações não encontravam resposta. O ambiente no palácio tornou-se sombrio, refletindo a tristeza que envolvia seu coração. No dia da crucificação, Cláudia não conseguiu conter as lágrimas ao imaginar o sofrimento de Jesus.
A visão dele carregando sua cruz até o Gólgota, seguido por uma multidão, parecia uma cena impossível de suportar. Ela sabia que, mesmo sem ter visto os eventos de perto, aquele momento ficaria gravado para sempre em sua memória. Quando a notícia da morte de Jesus chegou ao palácio, Cláudia sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado. O céu escureceu e relatos de tremores de terra espalharam-se por Jerusalém. Para ela, esses fenômenos eram sinais de que algo extraordinário havia ocorrido. A morte de Jesus não era apenas o fim de um homem, mas o marco de uma transformação profunda e irreversível. Dias depois, a história tomou um rumo ainda mais surpreendente. Relatos sobre a ressurreição de Jesus começaram a circular. Inicialmente, Cláudia os encarou com ceticismo, mas à medida que mais testemunhas surgiam, ela começou a questionar suas próprias crenças. Como alguém que enfrentou tamanha brutalidade poderia voltar à vida? Era algo que desafiava toda lógica. Cláudia ouviu relatos de soldados e seguidores que afirmavam ter visto Jesus vivo. Essas histórias despertaram nela um misto de reverência e temor. Ela lembrou-se de seu sonho e do aviso que tentou dar a Pilatos. Agora, mais do que nunca, sentia que estava diante de algo divino. A ressurreição de Jesus não apenas impactou Cláudia, mas também transformou sua visão de mundo. Ela passou a acreditar que aquele homem, cuja aparência simples ocultava uma essência extraordinária, era realmente o Messias. O olhar de Jesus, que ela jamais esqueceria, tornou-se um símbolo de sua fé recém-descoberta. Com o passar do tempo, Cláudia distanciou-se da vida política e dedicou-se a refletir sobre os eventos que presenciou. A imagem de Jesus, sereno em meio ao sofrimento, tornou-se uma fonte de inspiração e força. Ela compreendeu que sua missão era compartilhar o impacto daquela experiência com o mundo. A história de Cláudia Prócula é um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma luz capaz de transformar vidas. Sua jornada, marcada pela intuição, coragem e fé, é um testemunho do poder de um encontro com o sagrado. Agora que você descobriu essa história fascinante, inscreva-se no canal para não perder mais mistérios reveladores. Assim, você estará sempre por dentro das narrativas que nos conectam a algo maior. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar essa jornada de descobertas. A trajetória de Cláudia Prócula, após os eventos relacionados à crucificação e ressurreição de Jesus, foi marcada por uma profunda mudança interior. A mulher, que antes era vista como uma figura discreta, envolta no luxo e na segurança da vida romana, passou a carregar uma nova perspectiva sobre fé, poder e propósito. O peso do que presenciou nunca a abandonou. E sua consciência tornou-se uma companheira constante, lembrando-a diariamente de sua impotência diante do trágico destino de Jesus. Cláudia sabia que a decisão de Pilatos não foi tomada de forma leviana. Ele se viu pressionado por líderes religiosos e pela multidão que exigia a morte de Jesus. Mesmo assim, ela não conseguia ignorar a sensação de que algo maior poderia ter sido feito para evitar aquele desfecho. O julgamento e a execução de Jesus tornaram-se um marco em sua vida, um evento que a deixou dividida entre o mundo que conhecia e uma nova verdade que começava a emergir em seu coração. Após a ressurreição de Jesus, rumores se espalharam por toda a Judéia e Cláudia começou a se interessar cada vez mais pelas histórias contadas pelos seguidores dele. Ela queria entender o que tornava aquele homem tão especial e como sua mensagem poderia continuar a impactar tantas vidas, mesmo depois de sua morte. Cláudia buscou discretamente informações sobre os discípulos de Jesus e ouviu relatos de pessoas que afirmavam tê-lo visto vivo após a crucificação.
Esses testemunhos despertaram nela uma curiosidade insaciável e uma nova reverência pelo que antes parecia incompreensível. Cláudia, que sempre havia vivido cercada por uma cultura focada no poder e na glória do Império Romano, começou a questionar os valores que lhe foram ensinados. Ela percebeu que o verdadeiro poder não estava na força militar ou no controle político, mas na capacidade de tocar os corações das pessoas, como Jesus havia feito. Em certo momento, Cláudia decidiu que precisava entender melhor a mensagem de Jesus, não apenas pelos relatos de terceiros, mas pela própria experiência espiritual. Ela buscou contato com aqueles que o haviam seguido de perto. Em uma ocasião, Cláudia teve a oportunidade de conversar com Maria Madalena, uma das discípulas mais próximas de Jesus. Essa conversa foi decisiva para sua transformação, pois Maria compartilhou detalhes sobre os ensinamentos de amor e perdão que Jesus pregava e como ele havia tocado a vida de cada pessoa ao seu redor. Cláudia sentiu uma conexão profunda com as palavras de Maria. Pela primeira vez, ela compreendeu que a mensagem de Jesus não era apenas para os judeus ou para os pobres, mas para toda a humanidade. Ele pregava um amor universal, um chamado à compaixão e à justiça que transcendia barreiras culturais e sociais. Essa revelação tocou Cláudia de uma forma que ela jamais imaginou ser possível. Apesar de seu interesse crescente pela fé cristã emergente, Cláudia sabia que precisava manter sua busca em segredo. Como esposa de Pilatos, ela estava sob constante vigilância e qualquer sinal de simpatia pelo movimento cristão poderia trazer sérias consequências. Mesmo assim, ela não se deixou intimidar. Em silêncio, continuou a buscar entendimento e a refletir sobre o que havia aprendido. Um dos momentos mais impactantes dessa jornada foi quando Cláudia ouviu um relato detalhado sobre o Sermão da Montanha, uma das pregações mais famosas de Jesus. Ao saber das palavras de Jesus sobre os mansos, os pacificadores e os que têm fome e sede de justiça, ela sentiu que cada frase tocava diretamente seu coração. Cláudia percebeu que o verdadeiro significado da vida não estava no poder ou no prestígio, mas na capacidade de amar e servir ao próximo. Essa descoberta a levou a repensar seu papel como esposa de um governador romano. Embora soubesse que não poderia mudar o passado, Cláudia começou a dedicar seu tempo e recursos a ajudar os necessitados. Em segredo, ela enviava alimentos e roupas a famílias pobres e visitava discretamente pessoas doentes. Esses atos de compaixão deram a Cláudia um novo propósito e aliviaram, ao menos parcialmente, a culpa que carregava pelo que havia ocorrido com Jesus. A transformação de Cláudia não passou despercebida por Pilatos. Ele percebeu que sua esposa havia se tornado mais introspectiva e questionadora, algo que o incomodava. Pilatos, embora respeitasse Cláudia, não conseguia compreender a mudança pela qual ela estava passando. Ele continuava a ver o mundo através da lente do poder e da política, enquanto Cláudia agora enxergava além dessas limitações. Em uma conversa tensa, Pilatos confrontou Cláudia sobre seu comportamento. Ele temia que sua esposa estivesse se envolvendo demais com as histórias sobre Jesus e seus seguidores, algo que poderia comprometer sua posição como governador. Cláudia, porém, respondeu com serenidade, dizendo que não se tratava de política, mas de algo muito maior. Uma verdade espiritual que ela não podia mais ignorar. Essa resposta deixou Pilatos sem palavras. Ele sabia que sua esposa era uma mulher inteligente e decidida, e embora não compreendesse completamente sua nova visão, decidiu não interferir. Mesmo assim, Pilatos continuava preocupado com a crescente influência dos seguidores de Jesus e com as repercussões que isso poderia trazer para o império. Enquanto Cláudia continuava sua jornada de fé, ela encontrou conforto na oração e na meditação.
Embora ainda estivesse inserida em uma sociedade que venerava deuses pagãos, Cláudia sentia que havia algo único e verdadeiro na mensagem de Jesus. Ela não entendia todos os mistérios daquela nova fé, mas sabia que estava no caminho certo. Ao longo dos meses seguintes, Cláudia tornou-se uma figura de esperança para muitos que viviam à margem da sociedade. Embora não pudesse se declarar abertamente seguidora de Jesus, suas ações falavam por si. Ela demonstrava compaixão, coragem e uma força interior que inspiravam aqueles ao seu redor. A história de Cláudia Prócula é um testemunho poderoso de como um encontro com o sagrado pode transformar a vida de uma pessoa. Mesmo diante de desafios e pressões, ela não abandonou sua busca pela verdade. Sua jornada espiritual é um lembrete de que, mesmo em meio à escuridão, há uma luz capaz de nos guiar. Agora, ao final deste vídeo, convidamos você a refletir sobre essa incrível história de transformação. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este, onde exploramos mistérios e relatos que desafiam nossa compreensão. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar essa jornada de descobertas.